Mais uma vez, eu venho trazer uma palavra para o nosso coração, para os amigos, para os irmãos em Cristo. Nós estamos aqui em Campo Belo, de Minas Gerais, e esforçando para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Dessa feita eu vou deixar um texto da Palavra de Deus, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 9 a seguir, que diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Foi para Tessalônica. E Tito para Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tinico, a Éfeso. Quando vires, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro me causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Aqui está a palavra de Deus nessa tarde para mim e para você. Estamos vivendo um tempo difícil, onde não é muito difícil as pessoas abandonar o barco, né? Hoje é muito comum as pessoas desertar, principalmente na hora que a gente está contando com elas nos decepcionam. E aqui Paulo, é exatamente isso que ele está falando, acerca do seu companheiro de ministério, né? O Demas, que se a gente for examinar lá em Gálatas, a gente encontra Paulo fazendo elogios a esse mesmo Demas. Mas o Demas é aquele tipo de pessoa que está com a gente vivendo uma boa oportunidade, vivendo uma vida fácil. Mas, pelo que nós vemos aqui no texto, agora quando Paulo foi encarcerado pela segunda vez, e ele viu que realmente agora a coisa era séria, ele percebeu que Paulo não saía mais daquela situação, ele vazou na braquiara. A primeira oportunidade, ele foi-se. Por isso que Paulo está dizendo aqui que ele o abandonou. Hoje, no cenário que nós estamos vivendo, não é difícil a gente ver as pessoas, cada um zapando. Então eu gostaria de deixar esse texto e procure um tema para ele. Achei até um tema meio assim, emblemático, mas serve. Abraçando as oportunidades malignas. É isso que acontece e que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Por que tem tantas pessoas hoje em dificuldade, sofrendo terrivelmente? Porque chegou um momento da caminhada, da jornada, você vinha muito bem com Jesus. E é fácil a gente vir com Jesus enquanto as coisas estão bem. Aí não tem coisa melhor. Mas na hora que as coisas apertam, aí muitos nessa hora
Na primeira oportunidade que ele achar, ele vai embora. Foi o caso de Saul. Saul vinha vindo até muito bem, começou muito bem. Uma vitória aqui, uma vitória ali, vem tal, crescendo. Na primeira oportunidade que Deus o colocou algo para fazer, que ele deveria executar, ele desertou. Ele abraçou uma oportunidade maligna, porque Deus havia determinado que ele fosse fazer guerra com os amalequitas e destruísse tudo ali, não trouxesse nada, nada. Em vez disso, ele trouxe o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, ainda trouxe o rei consigo. E isso aos olhos de Deus não foi uma coisa muito boa. Deus não viu ali um ato agradável. Deus viu ali ele abraçando uma oportunidade maligna. Oportunidade que lhe custou o reino. Porque Deus falou com Samuel que a partir daquele momento ele já tinha outro no seu lugar. Então, meu amado irmão, você que está na caminhada como eu, quantas vezes nós temos passado com água no queixo? Muitas lutas, muitas dificuldades, mas nós não podemos abandonar o barco. Não, nós não podemos virar as costas para o Rei da Glória. Temos que estar com Ele em todo momento. Haja o que vier, doa quem doer. O cenário político que nós temos visto, a gente só vê neguinho, zapando, abandonando o barco, desertando, são covardes. Jesus não conta com os covardes. Ele falou com Josué, ser forte e corajoso, tem bom ânimo e eu serei contigo. Tudo que nós devemos fazer é ter bom ânimo, é não desanimar e procurar colocar em prática a palavra de Deus que o Espírito Santo já tem revelado no nosso coração. Outra assim também aconteceu com Balaão. Balaão tinha tudo para hoje estar com seu nome nas Sagradas Escrituras como um homem de Deus, um profeta de Deus. Mas Balaão também foi um daqueles que abraçou a oportunidade maligna e perdeu o seu ministério e perdeu também a sua vida. Balaão vinha vindo muito bem. Deus falava com Balaão, Balaão falava com Deus, era uma bênção. Até que o rei de Balaque o procurou e fez-lhe uma proposta que balançou o coração de Balaão. E Balaão ficou balançado pela proposta do Balaão. Quantas propostas têm chegado também aos nossos corações? Não faça isso, faça aquilo que vai dar certo. A Bíblia fala que o povo de Deus estava acampado no território de Balaque. Balaque ficou preocupado, ficou preocupado com aquela multidão de gente e mandou chamar Balaão. Fez uma proposta para Balaão. Balaão deveria amaldiçoar aquele povo. Dinheiro não era o problema. Ouro Balaque tinha. Para Balaão trazer até de buraca. Tudo que ele tinha que fazer era amaldiçoar aquele povo. A princípio, o Balaão foi firme. Balaão chegou a dizer
para aquela comitiva que nem se Balaque da Sila, metade do reino, ele iria fazer aquele negócio. Porque naquela noite que aquela comitiva estava ali, Deus visitou o coração de Balaque e perguntou a Balaão quem era aquela comitiva era aquela. E ele explicou que era a comitiva de Balaque. E Deus disse, não vai com eles. E ele não foi. Quando a comitiva chegou lá e falou que o Balaão não veio, o Balaque ficou muito irritado, ficou perturbado, ficou sem chão. E falou, olha, leva uma comitiva ainda maior e faz uma proposta ainda maior para o homem. Eu quero que ele venha aqui. Ele precisa vir aqui. Não importa se o problema for ouro, falou que não tem problema. É por isso que tem muitos que estão aí do jeito que está. A nossa nação está precisando de homens de Deus, de mulher de Deus, de firmeza. Pessoas que não abandonam o barco, pessoas que não jogam a palavra de Deus para trás das suas costas. Eu já passei por muitos ministérios, passei. A minha contribuição foi somente aquela de sempre, faça o básico. Não gosto de me intervir. Mas o Balaão, na segunda comitiva, essa segunda vez balançou o coração de Balaão. E aí Balaão abordou a sua jumenta e foi todo. Mas Deus mandou o anjo cercar Balaão no caminho, porque Deus viu que o caminho de Balaão era maligno. As intenções de Balaão já não eram as intenções de Deus. Não adianta nós seguir Jesus só até ali. Não adianta, não vai ser o nosso problema. E depois nós desertar, depois nós aparecer uma proposta mundana, uma coisa que nós achamos que vai resolver o nosso problema, não vai. Não resolveu o problema de Balaão. Não resolveu o problema de Saul. E meus irmãos, são tantas oportunidades malignas que o povo tem abraçado, principalmente os cristãos, né? Muitos cristãos que se deixam levar pelas propostas, né? Pelas oportunidades que lhe oferecidas. Lembra de Geazi? Geazi também foi um daqueles que não aguentou o barco, né? Quando Naamã chegou ali para pedir a Eliseu a cura, Eliseu mandou que ele fosse lá no Jordão mergulhar 7 vezes, e ele foi. A princípio não queria ir, mas depois foi. E Deus o restaurou completamente, e ele chegou para abençoar chegou para abençoar o Eliseu, e perguntou a Eliseu o que ele queria. Eliseu falou assim, eu não quero nada. E dispensou ele, e ele foi embora, mas o Geazi foi atrás. Ele foi atrás da prata, né? Ele foi atrás do ouro, ele foi atrás das peças de roupa fina, né? E quando o homem já estava longe, ele veio gritando atrás que Eliseu tinha mandado ele ir. E ele parou e falou, não, tudo bem. E deu ele ali as peças de prata, e deu ele ali os mantos de roupa, e ele abraçou aquela oportunidade. Mas só que quando ele chegou lá, o homem de Deus falou, de onde é que você vem? Ele falou, meu teu servo não vem nem de um lado nem de outro. Mas o Espírito Santo de Deus conhece o nosso coração, ele conhece as nossas intenções. Não adianta nós querer esconder, não vai dar certo. Isso não funciona. Aí o Eliseu falou assim, porventura quando você fosse, o meu coração não foi contigo? Agora a lepra de Naamã será tua e da sua família, sua descendência. Foi o fim de Geazi, abraçando oportunidades malignas. Então, meus amados, nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo de prova. É agora que a igreja tem que permanecer,
É agora que você tem que ficar firme com Jesus, porque se Jesus falou que nós vamos para o outro lado, é do outro lado que nós vamos, que quando ele falou com os discípulos, ó, vamos para o outro lado, e ele ficou para trás e ver aquela tempestade foi uma dificuldade. As dúvidas aparecem, mas nós temos que confiar naquele que diz nós vamos para o outro lado. É a palavra dele que prevalece. Então eu não sei a sua dificuldade hoje, não sei o que você está passando, mas eu te digo uma coisa: fique firme na presença de Jesus. Confie nas promessas que ele fez para a sua vida, porque ele é fiel. Eu nessa cidade, faz 2 anos que eu estou aqui em Campo Belo, desempregado, estou lavando o carro, às vezes ganho R$10 no dia, tem dia que é 20, tem dia que é 30, tem dia que ganha até 100. Mas o dia que eu não ganho nada também não me desespero, eu espero. Se é uma coisa que nós temos que aprender com Jesus, é a arte de esperar. A arte de esperar é uma coisa muito importante na vida do cristão. Seja qual for a decisão que você for tomar, espere. Consulte o coração de Deus e espere. Porque se nós não esperar, podemos tomar uma decisão que não é boa. Podemos abraçar uma coisa que aparentemente vai resolver o nosso problema. Aparentemente. Mas depois vai nos trazer muitos transtornos, muitas amarguras, muitas tristezas, muitas dores. Então, meu amado irmão, nesse dia eu trouxe essa palavra para confortar o seu coração. Na dificuldade, na enfermidade, no desemprego, seja qual for a área que você esteja atravessando, confie no Senhor. Ele é fiel e vai te abençoar. Que Deus abençoe você nessa tarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal.